Pessoal, bom dia. Iniciando nossa aula de hoje, nossa aula de matemática do sexto ano, né? Nós vamos iniciar a nossa terceira unidade do nosso livro didático, né? Eu vou pegar aqui o nosso livro didático de matemática. Quero que vocês todos peguem o livro de vocês de matemática, A Conquista da Matemática, tá aí o livro, né? De vocês, e abram o livro de vocês na página 76. Bom, esse bimestre, as próximas unidades desse livro que nós vamos trabalhar com vocês, vocês perceberam que até esse momento nós não trabalhamos ainda nada sobre geometria, né? Então essa unidade nós vamos trabalhar o conteúdo de geometria com vocês. Então é o seguinte, alguém pode se perguntar, mas professor, nós trabalhamos no início do ano revisando as operações, trabalhamos também fazendo as expressões numéricas, não foi assim? E agora vamos iniciar um capítulo de geometria. Eu não sei se alguns de vocês já estudaram um pouquinho de geometria, as figuras geométricas, enfim, nós vamos começar bem do básico, entendendo o que é geometria, entendendo direitinho cada figura, o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, para poder chegar nas figuras com bastante calma para a gente poder chegar lá, tá bom? Então todos vocês abram o livro de vocês da página 76. Na página 76, a terceira unidade do livro de vocês, ele vai tratar sobre figuras geométricas. Tem um texto e de fundo tem uma imagem das pirâmides do Egito, né? As famosas pirâmides do Egito. Quem já não ouviu falar, né? Nos livros de história, nos livros de geografia, nos livros de matemática. Então as pirâmides, as famosas pirâmides do Egito, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, né? Ela está aí no livro de vocês para abrir esse capítulo. Então, por que traz a pirâmide do Egito? Porque ela é um monumento histórico muito famoso, foi construído há muitos anos atrás, né? E ainda hoje é tida como uma grande obra por representar uma figura geométrica, uma pirâmide, que é uma figura geométrica que a gente vai ver mais na frente a definição e o que é uma pirâmide. Então, no livro de vocês, no texto diz o seguinte: no Antigo Egito, a geometria já era amplamente utilizada pelos agrimensores, que eram pessoas que faziam as medidas, né? As famosas pirâmides do Egito são exemplos de construções que se usam uma geometria muito aplicada. Isso foi por volta de 600 anos antes de Cristo. Então, para vocês terem uma ideia como as pirâmides do Egito são antigas, né? Então é uma coisa muito revolucionária, porque alguém na época pensou muito na frente de erguer um negócio tão gigantesco e tão ao mesmo tempo num formato tão moderno, né? Que são as pirâmides do Egito. Esse trabalho de organização lógica dos conhecimentos matemáticos foi feito principalmente pelo matemático grego Euclides, por volta de 300 anos de Cristo. Então as pirâmides do Egito elas foram construídas 600 anos antes de Cristo. Depois disso, 300 anos na frente, foi que o matemático Euclides, que é considerado o pai da geometria. Eu vou já explicar para vocês o que significa essa palavra geometria. Tá bom? Aí no livro de vocês ele diz assim: abaixo temos a imagem das pirâmides de Gizé. Observe a foto e responda no caderno. O que você sabe sobre a figura geométrica pirâmide? Cite algumas características das pirâmides da fotografia. Será que todas as pirâmides possuem as mesmas características das pirâmides da foto? E aí as respostas devem ser feitas por vocês, mas a gente não vai fazer, a gente já vai passar aqui para uma apresentaçãozinha para a gente entender por que geometria, como surgiu a geometria, né? Então vamos lá. Bom, a geometria, um pouquinho de história para vocês. A palavra geometria significa terra e metria significa medida. Então, geometria são um ramo da matemática que vai estudar as medidas da terra. Então, tudo aquilo que tiver medida, tudo aquilo que der para medir, que dá para se medir, vai ser considerado geometria. Então, a palavra geometria originou-se da Grécia, mas o historiador Heródoto, no século V a.C., atribuiu a origem da geometria aos egípcios para resolver problemas do dia a dia, principalmente em situações de medição de terras e de construção de edifícios e monumentos de grande porte. Nós temos uma imagem aqui dos egípcios, né? Lembra da numeração egípcia, né?
eles estão aqui fazendo uns cálculos, e eles utilizavam a corda para fazer algumas medidas, né? Há indícios de que os babilônicos, 2000 anos antes de Cristo, desenvolveram um considerável conhecimento geométrico. Então olha como a geometria, pessoal, ela é de certo modo antiga. Então 2000 anos antes de Cristo, nós temos aqui alguns papiros, né, alguns modelos, alguns mosaicos comprovando que a geometria era utilizada muito antes de Cristo, né? Um pouquinho mais de história, no século 3 a.C., olha que nós estamos chegando já na era mais moderna, na era de Cristo, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, o estudioso grego Euclides reuniu as descobertas já feitas, completou-as e organizou de forma ordenada em obra chamada Elementos, escrita em 12 volumes. Então, essas obras são muito famosas, os Elementos Geométricos de Euclides. Está aqui uma imagem da capa dele, né? Isso foi editado há 300 anos antes de Cristo. Então, um dos mais antigos diagramas de Euclides está aqui representado nessa imagem, tá bom? Então, Euclides é considerado o pai da geometria. A partir daí, a geometria passou a receber uma grande evolução. Hoje, nós temos edifícios modernos, alguns que desafiam até a gravidade, alguns monumentos que são muito famosos, que são construídos de forma fantástica, belíssimos, né? Nós temos aqui na imagem alguns desses edifícios, né? Então, partindo do conhecimento de geometria, o homem desenvolveu uma imensa quantidade de formas. Nós temos aqui deixa eu só ligar aqui. Nós temos aqui, pessoal, as pirâmides, né? Da França. Nós temos aqui uma antena, nós temos aqui um monumento, que eu não sei te dizer qual edifícios oblíquos, né, que são inclinados, edifícios nesses formatos aqui, que são um negócio fora de sério. Olha esses edifícios aqui também, esses outros, a Torre Eiffel, né, de Paris, e aqui uma ponte em São Paulo, que também é muito famosa, que usa uma arquitetura muito arrojada, muito moderna, né? E outros elementos também criados mais simples, mas que são de fundamental importância. A bandeira do Brasil é um símbolo geométrico, né? Nós temos aqui o retângulo, temos o losango e temos a circunferência, o círculo aqui dentro, né? Os móveis planejados, o retângulo como a caixa de sapato aqui, o bloco, o cone para fazer o sorvete, a esfera que é a bola de futebol, o círculo, né? O pneu do carro, as janelas, né? Aqui um móvel muito bem desenhado, as simbologias, né? De proibido, seguir, pare, o sinal de alerta, os sinais de trânsito, enfim, a geometria passou a evoluir consideravelmente. Se você parar agora para pensar e observar ao seu redor, tudo que nós temos ao nosso redor é geometria, porque tudo que nós temos ao nosso redor dá para se medir. Então, a geometria, lá 300 anos antes de Cristo, quando Euclides começou a desenvolvê-la, ou melhor, começou a defini-la, a criar os elementos, ela era uma geometria muito, muito rudimentar, mesmo assim para a época era muito avançada, né? Então, observe alguns exemplos a seguir para diferenciarmos figuras planas e não planas. Então, nós temos aqui um tabuleiro de uma dama, né, com as peças. A superfície do tabuleiro do jogo de damas podemos associar a figura. Olha para esse tabuleiro, é uma superfície plana, né? Que está aqui ela desenhada no esquema matemático. As peças do tabuleiro podem se associar a essa figurazinha que está aqui que vocês estão vendo, né? Aqui nós temos uma outra peça, né? As peças do bilboquet, né? O instrumento. Nós podemos representar a circunferência aqui, essa esfera, perdão, nesse formato, e essa outra peça pode ser representada assim também de forma no desenho, né? Bom, então esses objetos são muito finos, então podem até imaginar que não tem altura. Então olha para esses objetos que estão aqui, a pipa, um cartãozinho, uma foto, né? Já esses objetos aqui não são tão finos, né? Eles têm uns formatos já volumosos, então eles não são figuras geométricas planas. Então, o que é uma figura geométrica plana? É quando você consegue pegar toda essa figura geométrica e colocar sobre um determinado local, né? Por exemplo, se você... Só um minutinho, pessoal. Bom, se você pega uma folha qualquer, digamos como essa folha aqui,
Vocês observam que a figura ela é totalmente plana, né? É uma figura geométrica plana. Mas se eu já pego uma caixinha de um celular, por exemplo, ou uma caixa de um sapato, uma caixa qualquer, se você observar nessa caixa, pessoal, essa caixa ela já tem um formato, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui é uma caixa de um celular, de um iPhone, pronto, aqui o iPhone. Então olha essa caixa, eu vou girar ela aqui para vocês perceberem. Então essa caixa ela tem várias regiões planas, observa, ela é plana aqui em cima, ela é plana aqui na frente, né? Ela é plana aqui na lateral, ela é plana também na outra lateral, é plana no fundo. Então ela é toda composta por figuras geométricas planas, mas ela não é plana. Por que ela não é plana, professor? Porque ela já tem um formato mais espacial. Então mais na frente a gente vai estudar o que é uma figura geométrica plana e uma figura geométrica espacial, tá certo? Então vamos adiantando. Aí ele vai falar agora de sólidos geométricos, que aí vai ser os nossos assuntos mais na frente, nós não vamos tratar dele agora. Eu vou voltar para a gente poder definir os elementos primitivos de Euclides, né? Porque depois eu vou passar algumas questões para a gente resolver sobre os elementos de Euclides, certo? Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar pronto, com vocês agora esse assunto aqui que eu quero falar com vocês. Então bom, eu quero falar para vocês agora sobre os 3 elementos que são fundamentais na geometria, que é o ponto, a reta e o plano. Esses 3 elementos são chamados de elementos primitivos, porque foram os 3 elementos que Euclides, lá 300 anos antes de Cristo, ele imaginou essa situação, né? Ele viu como o ponto, um pontozinho, que a gente pode, não tem uma definição, mas a gente pode fazer algumas relações. Se eu der um pingozinho com a caneta no papel, forma um ponto. Se eu pegar a bundinha do alfinete e observar, a gente pensa que é um ponto. Um buraquinho furado com uma agulha no papel ou no tecido forma também um ponto. Então a gente não tem definição para ponto, reto e plano, mas a gente tem atribuições que a gente consegue compreender o que eles são. Então, por exemplo, a geometria baseia-se nessas 3 noções: ponto, reto e plano. Tudo começa por esses 3 elementos, né? Se eu pegar vários pontinhos, for ligando um ao outro, colando um pontinho ao outro, vamos formar uma reta. E se eu juntar várias retas, colando uma na outra, eu vou formar um plano. Então essas noções são aceitas sem definição e por esse motivo são chamados de conceitos primitivos da geometria. Esses 3 conceitos primitivos da geometria foram criados e foram organizados pelo matemático Euclides, que a gente acabou de falar sobre ele. Então o que é um ponto? Um ponto não possui dimensão, isto é, não tem comprimento, não tem largura e muito menos altura. Então não tem como você medir um ponto, né? Então temos ideia do que é, mas não podemos defini-lo. Um pequeno furo feito por um alfinete no papel, por exemplo, nos dá a ideia de um ponto. Nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto latino. Está aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. Até aí, nenhuma novidade, tudo simples, né? Concorda? Bom, e uma reta? Se nós pegarmos, como eu falei para vocês, se eu pegar um pontinho, for ligando a outro pontinho, vários pontinhos ligados um ao outro, vai formar uma reta. Vocês concordam comigo? Então não podemos definir também uma reta, no entanto temos a noção. Por exemplo, um risco no papel feito com o auxílio de uma régua nos dá a ideia de uma reta. Está aqui a reta. Opa! Nomeamos uma reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Lembra? Para nomear o ponto, eu uso uma letra maiúscula. Perdão, pessoal, deixa eu voltar aqui. Para nomear um ponto, eu uso uma letra maiúscula. Mas para nomear a reta, eu uso uma letra minúscula. Beleza? Bom, deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa. A reta é formada por infinitos pontos alinhados. Então, quando eu alinho um ponto ao outro, eu vou formar uma reta. No desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e C. Entre o ponto B e o C, conseguimos marcar outro ponto. Entre esse ponto, podemos marcar o outro ponto e assim sucessivamente. Observa, entre o ponto A e o ponto C, olha o tanto de ponto que foi colocado aqui no meio. Então, você pode ir marcando infinitamente, você vai encontrando diversos pontos. E essa reta foi chamada de reta R. Vamos usar o R de reta, né? Quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares. Então, 2 pontos são colineares quando eles pertencem à mesma reta. É uma definição que a gente vai estudar
ao longo dos anos, porque a gente vai precisar muito disso, certo? Então a reta possui apenas uma dimensão, mas não é possível medi-la, pois ela é infinita. Então a reta, ela não tem começo e nem tem fim. Ela cresce horizontalmente ou inclinada ou vertical. A reta, ela cresce para os dois lados, né? Diz mais. Bom, e agora o plano? São os três elementos que a gente está vendo, né, pessoal? A gente viu o ponto, a gente viu a reta, agora a gente vai ver o ponto. O piso de uma quadra poliesportiva nos dá a ideia de um plano, né? Uma região plana. O piso de sua casa, o piso da sala de aula, as paredes, né, de uma sala, as paredes de um quarto. Então, todas as paredes são superfícies planas. Nomeamos um plano com uma letra minúscula do alfabeto grego. Pode ser o alfa, pode ser essa letra que é o beta, pode ser essa letra que é chamada um y, parecido com o y, que é o gama. E assim sucessivamente. Está aqui desenhado um plano, para a gente ter essa noção, essa região todinha plana. É um plano. Para formar um plano, possui duas dimensões, comprimento e largura. Deixa eu voltar para mostrar para vocês. Então esse plano aqui, ele tem duas dimensões, ele tem comprimento e tem largura. Vocês lembram que a reta não tem dimensão? A reta, ela só tem essa linha zona reta. Já o plano, ele tem duas dimensões, né? Tem comprimento e tem largura. Esse é o plano. Bom, o plano é formado por infinitas retas. Foi isso que eu disse para vocês. Se eu pego vários pontinhos e vou ligando um ao outro, eu formo uma reta. E se eu pegar várias retas e for colando uma na outra, eu vou formar o plano. Então, por isso que o plano é formado por infinitas retas, certo? Deixa eu ver aqui. Opa, desculpa, deixa eu só voltar. Bom, agora aqui. Quando várias retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares, né? Elas estão no mesmo plano. Quando as várias retas pertencem a um mesmo plano, eles são chamados de pontos coplanares, mas isso não vem ao caso, né? A gente vai ver isso depois. Bom, vai ter alguns exercícios para a gente fazer, mas antes de fazer os exercícios, eu queria ver com vocês o seguinte. Esse conteúdo é um conteúdo bacana, é um conteúdo que dá para a gente poder resolver muitas questões, brincar com desenhos, construir maquetes, né? A gente vai fazer uma aula prática posteriormente, fazendo alguma maquete, criando uma história e desenhando essa maquete, construindo essas maquetes, que é uma atividade bacana que a gente vai utilizar de pura geometria, certo? Então, a nossa aula de hoje é apresentando esse capítulo, né? O capítulo de geometria, né? Figuras geométricas. Tratamos sobre ponto, reta e plano, que são os três elementos primitivos e fundamentais da geometria, né? E na quinta-feira, nós vamos tratar sobre cada elemento separadamente, as posições da reta e fazer algumas questões que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Então, era isso para a nossa aula de hoje. Nosso forte abraço e estamos aí avançando, a vacina está chegando, em breve, possivelmente, nós vamos estar tendo aula presencial, ainda no formato híbrido, mas as coisas estão melhorando. Então, o nosso abraço e até a nossa próxima aula.